Fala galera, então o inimaginável simplesmente aconteceu com esse vazamento de todos os episódios de Daryl Dixon The Book of Carol, ou melhor, né? Vamos falar o título correto. The Walking Dead, Daryl Dixon The Book of Carol. Simplesmente o 2 ao 6 já estão disponíveis, galera. Já estão legendados pelo grande Mago Guilherme Catai e também pelo Matheus, que pegou também, conseguiu legendar os outros episódios ali. E galera, simplesmente algo completamente inesperado aconteceu, algo que eu vou, inclusive, abrir muito mais, tá em outro vídeo ali, especificamente, porque nesse vídeo aqui, ó, vai ser a crítica exclusiva do segundo episódio, tá? E como é que vai ser minha estratégia em relação ao lançamento das críticas e as lives, isso tudo fica pro outro vídeo, tá? Então vamos nos concentrar na crítica desse segundo episódio aqui. Intitulado Moulin Rouge, e é um episódio que conseguiu me surpreender em muitos aspectos, assim, porque obviamente que a história ela avança muito do que está acontecendo realmente na França, tá? E apresenta também muito do que estava falado já pelos críticos americanos, né? Quando eu trouxe o vídeo aqui de Veredito também, sobre essa divisão que existe na União da Esperança, no Nesta ali, sobre essa separação que tu vai ter, querendo ou não, dois polos acontecendo ali, mais o polo da Gené. Ou seja, tu tem três antagonistas acontecendo dentro de uma série que, querendo ou não, toda essa separação, tu cria muitos núcleos de frente, né? Tu tem muitas possibilidades ali realmente para te ter quem que realmente é o vilão, obviamente todos sempre em busca do Lohan. E aqui teve essa questão toda da Jacinta, do que acontece em toda a preparação ali, em toda a mudança de ordens para os seus homens e também na grande emboscada para, cara, dar fim ao Daryl. E o Lucan e o Daryl no primeiro episódio ali já tinha muitos elementos de diferenças de pensamento, obviamente que isso sempre voltado pro Lohan. Nesse segundo episódio isso fica ainda mais forte, né? Por causa dessa pressão toda que a Jacinta tá colocando, e ela já coloca no primeiro episódio, né? Que ela coloca agora muito mais forte no segundo episódio sobre a preparação do Lohan para o tal ritual que tem que acontecer, né? Eu sei que muitos de vocês, isso que é uma pegadinha, né? De fazer crítica do segundo episódio, sendo que uma galera já assistiu, uma galera já está conversando no nosso grupo lá do Telegram. Inclusive já me avisaram, cara, não abre o spoiler, né? Assiste aquela coisa toda. Pô, pra galera que já assistiu, tem duas coisas que eu vou pedir, tá? Muito assim. Primeiro, cara, não coloca spoiler sobre elementos que vão acontecer nos outros episódios, seja do 3 ao 6, aqui na crítica do 2. Deixa eu colocar na crítica do 3, do 4, do 5, do 6 e na nossa live, entendeu? Inclusive a live de hoje, do domingo, ela vai ser uma live exclusiva do episódio 2. E daí a gente também vai conversar ao vivo aqui para o que fica melhor da gente fazer daí uma live final, tá? Porque, como todos os episódios são liberados, cara, sabe? Fica mais complicado da gente conseguir fazer lives simultâneas, né? Ou seja, em dias sequenciais, assim, sobre cada episódio. Mas isso fica assunto para nossa live também, além do vídeo que eu vou liberar daqui a pouco também. Muito, cara, do que a Jacinta tá colocando ali de pressão para o Lohan sobre se ele está pronto. Não sobre se realmente o Lohan está pronto ou não para o ritual. Se o Lohan está pronto por causa que ele é o responsável por essa profecia. Então, essa questão toda, né, do Salvador, do Messias, o escolhido, algo que a gente tanto viu permear, cara, por obras e obras e obras, e obras desde que o mundo é mundo, simplesmente isso. Essa questão toda do escolhido. Algo que, obviamente, vem sendo trabalhado por 6 episódios, que são a primeira temporada de Daryl Dixon, na questão do famoso muro que viu falando, cara. Né, é uma repetição, parece um papagaio quando eu fico falando toda essa questão do muro, né? Entre fé e a ciência, entre o que é real e o que realmente é a crença, entendeu? Então, o Losan ele representa muito, né, essa profecia, essa fé, essa esperança toda do Lohan, enquanto teoricamente, né, a Gené ela tá do outro lado por causa do controle das massas, daquilo tudo que a gente já conversou também. Gosto desse momento que tem até esse segundo episódio aqui, mesmo que fique claro a separação por causa, né, das críticas já liberadas. Acho que isso obviamente vai ficar muito mais forte daqui pra frente, mas nesse segundo episódio, pô, a cena do Losan com a Jacinta é uma cena que realmente, assim, ela até destoa do que a gente teve até agora. Em 8 episódios, digamos assim, na de Daryl Dixon. 6 a primeira e agora esses 2 a segunda aqui. Por ela pegar algo que é diferente, entendeu?
aquele diálogo todo ali, ele pega um aspecto bem diferente da relação daqueles dois, mas colocando essa questão da crença, essa questão forte do que é estar pronto ou não para executar tal ato, como a Jacinta vê que é realmente o caminho que tem que ser feito e conseguir fazer o que é, digamos assim, um passo final para que tudo isso realmente tenha uma execução plena, tá? É tu conseguir fazer com que as pessoas acreditem a pleno em tudo que está sendo falado para aquelas pessoas ali, que é realmente essa força toda a profecia, que isso realmente tem que estar acima de tudo e de todos, né? E o Emil, de repente, é essa figura mais representativa, porque ele é um personagem que a gente conhece na primeira temporada, tem, obviamente, aquela ligação toda com a Sylvie, que é o personagem que se quebra por causa desse convencimento, por causa das palavras da Jacinta, por causa, né, da profecia, por causa do crer em tudo e todos acima de qualquer coisa. E ele representa muito aquele aspecto ali. Então, todo aquele diálogo entre os dois ali, pô, eu adorei aquele diálogo. Eu adorei essa influência toda que vai acontecendo dentro, e daí a gente tá vendo um castelo, cara, a gente tá vendo alguns elementos de cultura pop que são bastante interessantes, assim. Eu gosto muito daquele diálogo, gosto de como funciona essa relação ali do Losan com a Jacinta, entendeu? Porque pra mim tava muito, pelo que o episódio me mostrava muito, tava que realmente tudo era ordem do Losan por causa dos atritos dele com o Daryl, por causa da maneira até como no começo do episódio novamente acontece, tava tudo para mim montado assim, que realmente era o Losan. E naquele momento da troca toda, né? Pô, adorei, cara. Adorei porque funciona, porque o diálogo faz também toda essa sequência funcionar. Então, para mim, como espectador, cara, pô, eu adorei demais ter aquela relação ali acontecendo entre a Jacinta e o Losan. Até que ponto que ela vai, né? Ela vai superar o que tem dele por ela ser uma pessoa capaz de ir além nesses atos todos para conseguir concretizar algo, é uma dúvida que eu fiquei bastante na minha cabeça pensando. O, qual é o limite que existe para a Jacinta realmente ter como essa potencial líder que pode acontecer também de sobrepor o próprio Lousan, né? E, novamente vem aquele momento de parênteses, né? Isso eu tô falando da sensação do segundo episódio pelo que eu acabei de assistir. Acabei de assistir, tô vindo aqui gravar a crítica, já pra gente poder conversar. Então, o que vem pela frente, o que a galera, né, uma parte da galera já sabe, cara, né, eu não tenho como, né, basicamente, assim, ir além dentro do que eu tô imaginando, o que seria essas minhas teorias também pro futuro. Mas eu que eu gosto da estrutura, gosto do momento da emboscada, cara, gosto da sequência de ação, gosto porque que é o Daryl que tem que realmente comandar, porque é ele que é, né, o centro de toda aquela operação ali. É ele que tem que morrer. É ele que tem que ser silenciado. É ele que tem que estar longe do ninho, longe, principalmente do Lohan, longe do caminho do que tem pela frente, né? E toda que para que essa profecia literalmente se concretize sem um obstáculo, que nesse momento o Daryl é um. Então tudo ali, toda aquela montagem, cara, eu gosto bastante assim. As pistas que a gente tem antes do falou, entendendo, da Isabel, deles não irem e tudo mais, tudo se explica logo ali pra frente, né? Então, e o combate, cara, não adianta, assim, o Daryl, ele... A gente conhece o Daryl há muito tempo. A gente sabe que o Daryl é extremamente, digamos assim, capaz em uma batalha, extremamente ágil, estratégico. Ele ir sobrepondo cada um que tá ali é total coerente com a história que a gente conhece desse personagem que a gente acompanha há tanto tempo. E a gente tá aqui assistindo ele novamente, porque, cara, principalmente que a gente gosta muito desse personagem. Né? Então, tudo ali, cara, para mim funciona de uma maneira muito, muito boa. Né? E até o aspecto, né? Aquele momento todo que tem do desaparecimento do Lohan, que aparece, inclusive, né? O Losan, aquela coisa toda. E daí o guarda fala sobre a tatuagem no rosto. Pô, tatuagem no rosto lembra, obviamente, do Codron. Né? Tu lembra do Codron, e daí nisso o Daryl já liga essa figura. Tá ali, já sei. Então é uma sequência muito bem feita, né? Dessa montagem da estrutura para chegar nessa emboscada, com todos os elementos que eu falei em relação
tanto a Olosan, mas principalmente da Jacinta, de ir fazendo tudo o que ela tem que fazer ali, de conseguir chegar nesse além, que o Olosan, aparentemente, tem um limite. Aparentemente ele tem esse limite. E a Jacinta, aparentemente, ela vai além. E além, cara, né, já que estamos indo além, vamos até a Groenlândia. Porque essa sequência toda da Groenlândia, olha, eu não esperava, depois de tanto tempo acompanhando nosso universo hoje de The Walking Dead, chegar num momento tão explícito ali de continuidade da humanidade. Não esperava que a gente chegaria num diálogo ali, claro, com um sorrisinho e com coisas afins ali pra gente ter, né, uma sequência da humanidade ali, ter umas crianças correndo ali de pé descalço, aquela coisa toda. Não imaginei que a gente chegaria nesse ponto todo. Mas funciona para aquele contexto daquelas duas personagens ali. Funciona. Tá, tem coisas que não adianta, cara. Essa sequência da Groenlândia, tá? Ela tem alguns detalhes, assim, de uma passagem de pano que tem que acontecer. Os detalhes todos, né, lá que tem do sinalizador, a gente sabe que aquele sinalizador ele vai ser usado porque qual é o principal daquelas pessoas ali estarem tão solistas daquela maneira e tu ficar mostrando em close, né? Pô, tu dá o detalhe tão claro daquele sinalizador lá e por duas vezes antes do encontro com aquelas pessoas que já chegam simplesmente fazendo o bem, né? Elas chegam já salvando daqueles zumbis. Pô, essa parte dos zumbis, no primeiro episódio, segundo episódio, com o Sr. Greg Nicotero ali junto na série, é diferente. É diferente. E tudo que tem com o Greg Nicotero, cara, eu gosto demais, assim. Gosto demais. Gosto demais. Os zumbis ali, naquele momento que eles começam a sair, simplesmente do barro, da lama, da grama, e vão pegando a Carol ali, não sei o que. Pô, cara, é muito massa. Pra não falar um palavrão aqui. É muito massa. É muito massa. Quando tem aquelas personagens e vai tendo aquela separação de duas ali, tu já sabe que vai ir para um outro caminho. A Carol já sabe antes da gente que aquilo vai para um outro caminho. Você já sabe, né? O ponto todo da questão, né, da natureza, pô, quem sabe, né, tu tentar ver aquilo de uma outra maneira, aquelas duas personagens ali, aparentemente, pô, elas estão naquela estação, elas são também cientistas, né, elas já têm uma outra ideia sobre o ecossistema em si, já que a gente teve um episódio de National Geographic lá, em Tales of the Walking Dead, que é o quarto episódio. Eu sei que uma galera não viu também, tipo, não é um episódio que vai mudar a vida de ninguém, mas é o episódio que teve essa questão todo do estudo do tempo, né? Porque é um episódio que também passa mais pra frente na timeline, então tu tem essas variações do que aconteceram com o ecossistema em si e com os zumbis, suas transformações também ali. A questão como é que ele se move. Tem umas coisas legais lá no nosso National Geographic de The Walking Dead, naquele momento lá. Essas personagens, elas têm um pouco também desse pensamento ali, de maneiras diferentes de se ver o que aconteceu. Eu gosto, porque querendo ou não, é algo que a gente não tinha visto ainda pontuado dessa forma, tão clara, com um personagem de tanta importância como a Carol ali colocada, tendo, né, isso como informação pra gente ali. Então eu gosto, cara, como curiosidade, assim, eu acho massa, sabe? Tu encontrar personagens que pensam dessa forma, eu acho massa. E depois o que vem, toda a sequência, por mais que eu tenha achado, cara, engraçado, eu ri naquele momento lá, eu ri. O momento da personagem junto com Ash, cara, do avião, o sorrisinho, eu ri. Só que, ao mesmo tempo que eu ri, me começou a bater uma outra ideia ao mesmo tempo, tá? Para pessoas que estão simplesmente naquela situação, o que teria a perder? Qual seria a diferença? Qual o problema que seria realmente, né? Porque essas pessoas, elas simplesmente elas não vão sair dali. Elas não vão sair dali. Tanto que essa questão toda que a Carol vai passando pra outra personagem lá, pô, de ir pra França junto e não sei o quê, ela não acredita porque aquelas duas personagens, elas estão há tanto tempo sozinhas naquele lugar ali, que qualquer coisa passa a ser completamente natural. Qualquer coisa passa realmente a ser algo, cara, pra acontecer de uma maneira muito cotidiana, entendeu? Muito cotidiana.
E mesmo que tenha sido uma situação, cara, engraçada pra mim, de estar olhando o que ia acontecendo, não acreditando que iria ser por esse caminho, que iria se desenvolver tudo, ao mesmo tempo, esse pensamento bateu muito pra mim. Eu quero muito saber de vocês o que acharam, cara, sobre a sequência toda da Groenlândia ali. Obviamente que o motivo deles pararem ali por precisar consertar, cara, e o conserto é achar um fita isolante lá, entendeu? Cara, faz parte, entendeu? Porque essas pessoas, né, e daí eu tô falando novamente de Ash e Carol, precisavam ter mais um problema antes de chegar na França ali, né? Então, é essa maneira que Daryl Dixon, The Book of Carol, acabou escolhendo para que esse personagem passe por esse último obstáculo, porque tu precisa, de alguma maneira ou outra, deixar mais crível essa questão daquele avião passar, né, de um continente para o outro, simplesmente. Então, essa pausa ali, ter algum tipo de problema, né, no avião também é algo necessário para o roteiro, que isso aconteça também, como esse obstáculo ali. E aquelas pessoas estarem lá e daí acontecer a situação toda, cara, né, faz parte também, acho, de algo que eu não me lembro de ter visto antes no nosso universo The Walking Dead. Duas personagens com esse pensamento ali de uma maneira completamente diferente por estarem literalmente naquele lugar sem ter para onde ir. Literalmente isso, sem ter para onde ir, né? Então, é algo que funciona, cara, pra gente chegar na França. E daí na França, eu acho que o principal ali da Carol, né, a separação dos caminhões, cara, eu gosto. Eu gosto, porque eu já sei que aquele outro caminhão vai ser para os experimentos todos da Gené. Né? E o eu sei é porque essa é a minha teoria. É difícil fazer uma crítica, mas muito difícil fazer uma crítica, quando tem mais 4 episódios que simplesmente já foram, né, vazados daquela forma que foram vazados já. Então, esse meu sentimento, digamos assim, é porque, né, por que tu faria uma separação dos mais fortes dos mais fracos? O que tu poderia utilizar os mais fortes ali? Os mais fortes pode usar como, né, peças ali para o teu trabalho, para parte da sociedade. Isso a gente viu como Elton, isso a gente viu o Reino, isso a gente viu em Oceanside, a gente viu isso em Alexandria, a gente viu isso em tudo que é comunidade, entendeu? Tu achar um lugar ali para cada sobrevivente, digamos assim. E os mais fracos, né? Daí nesse contexto todo, a nossa querida Mary ou Madame Genet, é realmente para serem peças para o experimento do nosso doutor, é o Lafleur, se não me engano, né? O doutor lá que vai fazer aquela brincadeira toda das variações, né? De deixar os zumbis acelerados, aquela coisa toda, porque tu precisa ter também, né, espécies, seres humanos ali para poder ser peças para esses experimentos que eles realmente aconteçam. Então, separação do A, B, né? O A e B. Qual vai ser o mais forte, qual vai ser o mais fraco, qual caminhão vai para um lado, qual caminhão vai reto. Cara, é para essa separação também acontecer, né? Já fica muito claro que a, aquela imagem que tinha saído no trailer por completo do segundo e sexto episódio na semana passada, depois da exibição do primeiro episódio, que tinha o encontro do Codron com a Carol, cara, isso vai acontecer no terceiro episódio. Tem que acontecer no terceiro episódio, porque a Carol está sendo levada, né, ali para o QG, né, do povoado do Vivan, e o Codron tá daquele estado que tá, e já tem, né, o Nest ali no relógio. Aquela peça do relógio ali, eu fiquei, né, no momento que tá, cara, eu adoro a Gené. Tirando a cena do episódio passado, primeiro episódio lá, que dá a explosão atrás da mina abandonada que é ela, né? Que não funciona e depois simplesmente ela funciona exatamente no momento que o roteiro precisava, que era, né, o Daryl olhar para trás e virar para cá e 2 segundos depois a Jenny não tá e ele não ia atrás da Jenny. Tirando esse momento, cara, a Jenny, ela é uma personagem, no conceito dela, tá muito bem pensada e para mim tá muito bem realizada também, porque os motivos dela estão muito claros, assim, estão muito claros. Então ela como essa, digamos, né, principal antagonista, ainda mesmo que tem o Lousan, tem a Jacinta, tem o Nest, né, tem a União da Esperança agora, com tudo isso que tá acontecendo. Mesmo isso, cara, a Gené, ela continua sendo essa principal. E essa capacidade toda dela de fazer o que ela tá fazendo com o Godron para pegar informação,
Eu gosto demais dessa personagem. Demais dessa personagem. E gosto também que a cena que tinha saído lá no trailer depois, San Diego Comic Con, que tinha exatamente aquela cena que é do primeiro episódio, dessa que eu acabei de falar, da explosão da mina, o Daryl olha pra trás, vira pra cá e a Gené já não tá e ele não vai atrás. Lá pra mim era muita essa montagem de uma morte da Gené. Então, eu gosto que aquilo tenha passado, porque pra mim já limpa no horizonte o que pode acontecer com essa personagem e continua mantendo uma capacidade incrível dela criar algo que é o quê? Perigo e tensão. Perigo e tensão pelo que vem pela frente ali. E, galera, pô, foi um segundo episódio assim que ele vai aumentando um pouco digamos assim, o ritmo do que está acontecendo, com a Carol já na França, né? Obviamente que a gente vai ter muito mais rápido agora essa aproximação de Carol e Daryl. O motivo do Ash ficar para trás, né? Que era algo que estava pontuado pelos críticos lá, sobre ser um motivo assim meio banal. Primeiro, né? A Carol ela não tinha como agir diferente, porque quando volta a questão, vou te ajudar a procurar tua filha, a questão toda da Sofia, a gente já sabe da questão da mentira, a gente sabe muito bem que a Carol tinha que dar um jeito. Automaticamente, cara, também essa separação, ela vai voltar com consequências, porque tem que voltar com consequências, né? Pô, 2 semanas, cara, é muito tempo. Esse cara, o Ash, ele vai ficar sozinho num lugar que ele não faz a menor ideia, um local que não é nada seguro, que é completamente diferente do lugar, do rancho lá que ele tava, lá atrás dos Estados Unidos, entendeu? É completamente diferente para ele ter essa tranquilidade. Como é que ele vai fabricar esse combustível? O que ele tem em volta? Ele tem que sair, entendeu? É diferente. E ele mesmo fala, e a Carol responde também sobre o... Eu conheço, né? O mundo muito melhor que você. A Carol fala isso pro Ash. E o Ash fica para trás e ele vai ter que conseguir fazer essa fabricação toda para acontecer e arrumar o que precisa arrumar no avião para esse possível retorno deles ali. Então tem coisa que vão voltar obviamente muito forte como consequência, ou pelo menos é o que se apresenta, tá? Quando tiver realmente esse reencontro ali do Ash com a Carrie, isso pra mim, que não vi ainda, do terceiro ao sexto episódio, que eu tô falando, cara, exclusivamente da crítica desse segundo episódio. Então, galera, foi um bom episódio, aumentou o ritmo do que está acontecendo ali, já preparo mais elementos para entrar nessa história, mas ainda não é aquele ponto, talvez, que eu imaginasse que já fosse um final de segundo episódio aqui. Mas a trama, ela tá muito mais focada, obviamente, do que era o primeiro episódio. O primeiro episódio, ele foi, e até acho que não tinha como ser diferente, um estabelecimento para colocar a Carol nessa conversa, pelo que vem pela frente. E agora a gente está na França, entendeu? Com passadas de pano em alguns momentos ali e aqui. Agora a trama ela tem que ir avançando e ela querendo não tá avançando. Talvez não da maneira como todo mundo queria, mas ela tá avançando. Quero muito saber a opinião de vocês, coloquem embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante. E galera, daqui a pouco sai o vídeo ali para explicar como é que vai ser essa questão das críticas, como é que vai ser essa questão das lives e tudo mais. Vamos conversar também assim no próximo vídeo e hoje, domingo, dia 6 de outubro, 21 horas, nossa live sobre o segundo episódio. E dali também a gente conversa sobre como que a gente faz as lives dos próximos episódios também, certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.